Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Mendes, eu sou médica psiquiatra, eu faço parte da equipe do ambulatório de Síndrome de Prader-Willi do Instituto da Criança em São Paulo. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns conhecimentos que podem ajudá-los a manejar alguns desafios do comportamento nessa época de confinamento, né, pelo coronavírus. Eu acho muito importante abrir esse vídeo falando que cada criança é única, criança, adolescente ou adulto, né, com a síndrome de Prader-Willi, tá? Cada criança é única, tem desejos diferentes, tem gostos diferentes, tem comportamentos diferentes, tá? Isso é importante porque quando a gente conhece melhor, né, o nosso filho, a nossa filha, a gente se aproxima mais e a gente consegue lidar com as dificuldades de uma forma mais adequada, de uma forma melhor e mais produtiva e sem tanto sofrimento, tá? Então, esses momentos de conversa são super importantes, né? Da gente explicar até como a gente está se sentindo para o nosso filho ou a nossa filha, tá? É muito importante, até porque a criança também aprende a nomear os próprios sentimentos quando a gente diz para ela, né, o que a gente está sentindo e o que a gente acredita que ela também esteja sentindo, né? Então, naqueles momentos em que a criança tá triste ou tá com algum comportamento diferente, tá mais amuada, você se aproximar da criança nesse momento e conversar e tentar entender o que está acontecendo com ela, né? E isso é uma questão muito valiosa, principalmente nesse período em que a gente tá com uma rotina, né, que não é mais a mesma, né, então tem algumas dificuldades que para eles são mais difíceis mesmo, né. Então, assim, existe um conjunto de características que a gente chama de fenótipo comportamental da síndrome de Prader-Willi, né? São 5 características que são muito comuns das crianças, adolescentes e adultos com a síndrome apresentarem. É importante a gente conhecer um pouco dessas características, porque não quer dizer que seu filho ou sua filha vão ter todas as características, tá? Mas é muito comum que tenha uma ou outra em algum momento da vida, tá? E é importante entender porque a gente também se aproxima da nossa criança, tá? A gente entende o que está se passando ali com ela, né? Então, as 5 características são: a primeira, apego à rotina. A criança com a síndrome, ela gosta de rotina. Então, é importante a gente ter uma rotina estruturada, né? Para que não tenha surpresas, para que a criança ela consiga saber o que vai acontecer depois. Isso dá muita segurança, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um quadro de rotinas, né? E é importante que o estímulo seja visual, então o quadro com desenhos, né? Se a criança souber ler, você pode escrever curtinho, tá? Com a rotina do dia, né? Então acordar, tomar café da manhã, escovar os dentes, depois a hora do exercício, então coloca lá a criança, pode até desenhar, colocar uma fotinha da criança fazendo exercício e montar esse quadro de rotinas. Isso estrutura muito a criança, isso dá segurança, dá conforto e melhora também pra gente, porque a criança já sabe o que vai acontecer depois, então a gente tem tempo também para fazer as outras coisas, né, que precisam ser feitas, tá? Então, apego à rotina é muito comum, tá? Outra questão são os traços compulsivos. Então, a criança, ela... O que é compulsão, né? Vamos dizer assim, é um comportamento repetitivo, entende? Que tende a se repetir. Então, é muito comum que as crianças com a síndrome tenham traços compulsivos. Então, é comum que façam perguntas, essa é a mais comum, façam perguntas repetidas várias vezes, né? Ou então colecione, tem várias chaves, ou papel, ou objetos que coleciona, né? E isso, o que é? Tem uma dificuldade mesmo de não repetir o que está sendo feito, né? Como que a gente pode lidar com isso? Por que eu também estou falando sobre essa questão das compulsões? Com essa época de confinamento, as crianças estão, digamos, num ambiente mais ansiogênico, que tá mais difícil de lidar, tá todo mundo mais irritado e a criança também vai ficar, né? Então,
pode ser que aconteça que esses comportamentos se repitam mais vezes, né? Então, a gente pode limitar, por exemplo, o número de respostas que você vai dar. Por exemplo, filha, eu só vou responder 3 vezes, tá? Depois a mamãe não vai responder mais. E a criança entender. Então, perguntou, você responde. Na segunda vez, filha, eu já respondi 2 vezes. Na próxima eu vou responder, depois eu não respondo mais. Sempre dizendo o que você vai fazer, porque isso também ajuda a criança, tá? Outras características muito comuns é a questão de se cutucar. Então, mantenha as mãos da criança, né, que faz aquelas feridinhas. Então, uma picadinha de mosquito tá lá a criança cutucando, né? Ou um ferimentozinho tá cutucando. A gente sempre mantém as mãos da criança ocupadas, seja pintando, seja porque tá melecado, então muitas vezes a criança não vai cutucar, né? Seja pintando, seja fazendo atividades que envolvam as 2 mãos, tá? Outra característica também é a labilidade afetiva, ou seja, as oscilações de humor, tá? E o baixo limiar da frustração. Para as crianças com a síndrome, é mais difícil receber um não, mas é importante que a gente faça isso, tá? Então, uma dica que eu acho muito interessante é, na hora que a criança tá fazendo algo que você gosta, que você acha legal, por exemplo, tá brincando calmamente com os brinquedos, tudo certinho ali, esse é o momento que a gente tem que se aproximar da criança. A gente tem que se aproximar e falar para a criança: nossa filha, você tá aqui brincando, e você descreve o que ela tá fazendo que você acha legal. Então, nossa filha, você tá aqui brincando com seus brinquedos, tudo arrumadinho, né, sem fazer muito barulho, e você tá desenhando, nossa, que desenho lindo, as cores que você utilizou, sempre descritivo, para que a criança entenda por que ela está sendo elogiada. É esse momento que a gente se aproxima da criança, tá? Porque geralmente, quando a criança está quietinha no canto, é o momento que a gente, ai, glória a Deus, a gente não precisa mais se aproximar. Não é assim, tá? Esse é o momento que a gente se aproxima. E no momento da birra, é importante a gente não dar atenção, porque o que a criança quer é atenção, que é justamente o que você tá dando quando ela tá quietinha, que você se aproxima, você dá atenção. Então, muitas vezes, quando a criança tá estressada com alguma coisa, né, tá nervosa e começa a gritar ou a chorar, esse momento você abaixa, fala, olhando para a criança de forma calma, com uma voz calma, tá certo? E aí você tenta, né, falar de forma calma por que a criança não pode fazer aquilo, ou então, por que você disse um não, enfim, você explica para a criança de forma calma e você fala, olha, filho, você já entendeu, tá? A mamãe não vai explicar de novo. E a criança pode chutar, enfim, ficar bravo, né, gritar, e aí você não direciona mais a palavra à criança, tá? Lógico que se ela estiver fazendo alguma coisa que coloque ela em risco, você vai se direcionar à criança e você vai tentar afastá-la do perigo, tá? Mas você não vai ficar fazendo o que a gente costuma fazer muito, que é ficar, eu já falei pra você não fazer isso, falando. Isso é atenção, isso é uma atenção de má qualidade, é uma atenção que a gente não quer que o nosso filho busque. A gente quer que ele busque a atenção de boa qualidade, que é quando a criança tá quietinha e a gente se aproxima dela, tá? Enfim, outra estratégia também é mudar o foco, tentar ali na hora mudar o foco da criança para outra atividade, para outra coisa que ela goste, né? Isso também funciona bastante, tá? Enfim, essas foram algumas dicas, acabei me estendendo um pouquinho, um abraço e foi um prazer, e fiquem bem, se cuidem.